O que será que uma oração desesperada, um milagre que gerou a maior polêmica e a jornada de uma nação inteira podem ter em comum? Parece que nada, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar em 4 histórias bíblicas bem diferentes para encontrar um fio condutor surpreendente que conecta todas elas. É que, se a gente parar para pensar, são histórias de universos completamente diferentes. De um lado, uma luta superpessoal. Do outro, uma cura em praça pública. E ainda por cima, uma saga nacional épica mesmo. Mas a conexão entre elas revela um padrão bem profundo sobre fé e intervenção divina. E a resposta para essa pergunta, ela pode surpreender. Então vamos lá. Nossa jornada começa de um jeito bem íntimo, bem pessoal, com a história de Ana, que a gente encontra lá no livro de 1 Samuel. Logo de cara, a gente se depara com uma daquelas dores humanas que são muito profundas, o desejo de ter um filho. A angústia da Ana não é só uma tristeza qualquer, é o estopim, o ponto de partida para um ato de fé que vem lá do fundo da alma, quase desesperado. É no meio dessa angústia toda que a Ana faz um voto sincero, transformando o sofrimento pessoal dela numa promessa a Deus, um momento de vulnerabilidade assim total. E a resposta? Ela vem. O nascimento do Samuel não é só uma alegria pessoal para Ana, de jeito nenhum. É a primeira peça do nosso quebra-cabeça, sabe? Mostrando uma linha direta que vai da necessidade humana até a intervenção divina. Ok, agora a gente vai mudar completamente de cenário. Vamos sair de uma oração íntima, privada, para um evento, olha, bem público e até dramático, lá do livro de João. A gente chega no tanque de Betesda, um lugar que, nossa, pulsava com esperança e sofrimento ao mesmo tempo, uma coisa coletiva. E no meio daquela multidão toda, uma história de espera se destaca de todas as outras. Ali, no meio de todo mundo, tinha um homem para quem a doença era tipo uma companheira de vida. Pensa só, 38 anos. Gente, é quase uma vida inteira esperando por um único momento de mudança. O milagre acontece, e de forma instantânea. Mas esse ato de poder, por ter sido no sábado, acaba gerando uma baita controvérsia com os líderes religiosos. Ou seja, a cura traz alívio para um, mas gera conflito para muitos outros. E quando a gente coloca essas duas histórias lado a lado, o contraste é gritante, né? Uma oração privada no templo que leva à alegria pessoal. Uma espera pública num tanque lotado que resulta em controvérsia. Escalas diferentes, resultados diferentes, mas a mesma origem. Uma profunda necessidade humana. Então, um padrão bem claro está começando a aparecer aqui. Primeiro, uma necessidade profunda. Depois, um ato de fé. Aí vem a ação divina. E, por fim, uma resposta humana que define tudo. Esse ciclo é a chave. Vamos ver como isso fica ainda maior. Agora a gente vai ampliar o foco e muito. Vamos sair do individual e pular para uma nação inteira, como está descrito lá no Salmo 105. E aqui a coisa ganha uma escala épica de verdade. Não estamos mais falando de uma pessoa, mas de um povo inteiro. O Salmo 105 narra como uma única promessa, feita séculos antes, virou a força que guiou uma nação inteira através de gerações de provações. Essa linha do tempo mostra essa fidelidade em ação, na prática. Do Egito à Terra Prometida, a gente vê um padrão consistente de proteção e provisão. É como se fosse a história da Ana, só que em escala nacional, se desenrolando por décadas a fio. Para fechar, vamos ver como todos esses padrões que a gente viu nas histórias são tipo condensados em princípios que valem para sempre, lá no livro de Provérbios. Esse provérbio resume a sabedoria que vem da experiência de uma nação inteira. A verdadeira glória de um líder não está nos monumentos, mas sim num povo próspero e numeroso. E isso conecta direitinho com a jornada de Israel. A própria existência deles como uma nação grande e próspera era a prova viva de que a promessa feita aos antepassados tinha sido cumprida. E aqui a gente acha outra peça do nosso quebra-cabeça resumida em forma de sabedoria, a paciência. Este provérbio eleva a virtude da espera, um tema que a gente já viu antes de um jeito bem doloroso, mas também muito poderoso. E esse princípio da paciência ganha vida, ele se torna real nas histórias que a gente viu, na espera longa e fiel da Ana e na perseverança daquele homem no tanque por 38 anos. As narrativas dão corpo para a sabedoria, sabe? Então, o ponto central é este. Esses textos, que pareciam não ter nada a ver um com o outro, na verdade se entrelaçam. Eles se juntam para mostrar um tema universal, que é essa interação entre necessidade, fé e cumprimento.
Eles sugerem uma visão de uma divindade que se envolve em todos os níveis da experiência humana, do mais íntimo ao mais grandioso. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se esse padrão de necessidade, fé e ação ecoa com tanta força nesses textos antigos, onde será que a gente consegue enxergá-lo no mundo de hoje? E talvez mais importante ainda, como é que entender esse padrão pode mudar o jeito que a gente encara os desafios e a própria esperança?